E aí, gente, tudo bem? Espero que sim. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da teoria da aplicação da pena. Perceba que hoje nós vamos falar sobre a aplicação da pena privativa de liberdade e vamos desmembrar a primeira etapa, que é justamente a fixação da pena base. Mas antes de nós adentrarmos na primeira etapa, que é aquela regida pelas disposições previstas no artigo 59 do Código Penal, que são as disposições com relação às circunstâncias judiciais, agora, num primeiro momento, nós precisamos falar um pouco sobre alguns aspectos gerais no que toca à aplicação, à fixação da pena privativa de liberdade. A primeira coisa que nós precisamos compreender é que um tipo penal incriminador, um crime propriamente dito, ele é formado pelo seu núcleo rígido, que é denominado, de elementar do crime, e por situações circunstanciais que se atrelam de alguma forma a elementar do crime. Essas circunstâncias que se agregam ao núcleo do tipo penal incriminador, ora elas são denominadas aqui, com relação à aplicação da pena, como circunstâncias judiciais, ora elas são nominadas como qualificadoras, ora elas são nominadas como causas de aumento e de diminuição de pena. Então perceba, essas situações circunstanciais, ora são chamadas de circunstâncias judiciais, que é o objeto do nosso estudo hoje. Ora elas são denominadas de qualificadoras, ora elas são denominadas de causas de aumento e de diminuição de pena. Perceba que o Código Penal, o legislador, trata dessas situações com nomenclaturas diferentes, justamente para que o magistrado, no momento de aplicar a pena ao caso concreto, saiba onde é que aquela determinada circunstância deve ou não ser considerada ao longo da aplicação da pena dentro das três fases. Então, nós temos uma primeira fase que trata das circunstâncias judiciais, que é o que nós vamos estudar hoje. Temos a segunda fase que trata das agravantes e atenuantes genéricas e temos a terceira fase que trata das causas de aumento e das causas de diminuição de pena. O que eu quero que vocês entendam? Que essas circunstâncias, ou seja, circunstâncias judiciais, qualificadoras e causas de aumento e diminuição, são de uma matriz que é denominada de circunstância, são de um gênero, pertencem a um gênero que é denominado de circunstância. Por quê? Porque a circunstância, pelo fato de se agregar em algum momento a elementar do crime, ela tem essa característica de circunstância justamente porque, para que o crime ocorra, ela não é imprescindível de acontecer. Ou seja, eu posso, por exemplo, praticar um furto simples, ou seja, sem que haja nenhuma causa de aumento de pena, sem que haja a incidência de nenhuma qualificadora. Por isso nós dizemos que as causas de aumento de pena e as qualificadoras, elas são circunstanciais, justamente porque elas podem ou não se fazer presentes naquele caso concreto. Então, perceba que as qualificadoras e as causas de aumento de pena, elas integram o tipo penal incriminador, enquanto que as circunstâncias judiciais, elas possuem previsão legal na parte geral do Código Penal. Laila, circunstâncias judiciais por quê?
porque elas são valoradas pelo juízo no momento da aplicação da pena. Veja que as qualificadoras e as causas de aumento de pena não, elas estão vinculadas ao próprio tipo penal incriminador. Veja que possuem a mesma origem de nascimento as circunstâncias judiciais, as qualificadoras e as causas de aumento de pena. Só para você ter uma ideia, por exemplo, no crime de furto, a circunstância concurso de pessoas, ela vai trazer uma qualificadora para o crime de furto, enquanto que essa circunstância concurso de pessoas, no crime de roubo, ela vai funcionar como uma causa de aumento de pena. Veja, portanto, que a mesma circunstância agregada ao núcleo da elementar de um crime, em um crime funciona como qualificadora e em outro crime funciona como causa de aumento de pena. Em razão dessa previsão legal, portanto, a gente sabe que se o concurso de pessoas ele qualifica um crime, nós vamos ter o preceito secundário maior. Nós vamos ter uma pena para fins de aplicação e análise pelo magistrado maior. No exemplo do crime de furto, nós vamos ter uma pena de 2 a 8 anos. Então perceba que a qualificadora, ela incide antes, ela ocorre antes do fracionamento das penas cominadas aqui dentro do sistema trifásico. Ora, a pena do crime qualificado, ela é estabelecida antes do início da análise das circunstâncias judiciais, das agravantes e atenuantes genéricas e das causas de aumento e de diminuição de pena. Então, esse é um primeiro detalhe, ok? Bom, diante desse contexto, um outro detalhe muito importante que nós temos que compreender é que, muitas vezes, uma circunstância judicial, ela vai se confundir, por exemplo, com a própria qualificadora de um crime, ou uma agravante genérica, ela vai muitas vezes se confundir com a qualificadora de um crime. Como é que isso vai funcionar no momento da aplicação da pena? Simples. Vamos pegar lá o homicídio qualificado. Então, a gente tem o crime de homicídio qualificado. Vamos pegar lá o inciso 3º, meio cruel. Vamos supor que, em razão dessa qualificadora, nós temos a pena do crime qualificado de homicídio. E aí nós teríamos, né, a primeira indagação que você vai perguntar no momento de aplicar a pena: o crime é qualificado? Se a resposta é positiva, como no nosso exemplo, você já sabe que vai trabalhar com uma pena diversa da pena prevista no caput. Então, portanto, aqui a pena de 12 a 30 anos. Bom, veja, depois disso, nós temos o sistema trifásico, perfeito? Circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes genéricas, causas de aumento e de diminuição de pena. Pois bem, vamos supor que nós temos aqui o nosso exemplo, meio cruel, e que esse meio cruel, ele se confunde com uma agravante genérica. Como vai ficar isso para fins de aplicação da pena? Simples. Pela especialidade, essa qualificadora, essa circunstância, o legislador ele entendeu que caracteriza uma qualificadora. Então, perceba que nesse caso, quando houver a análise das agravantes e atenuantes genéricas, essa circunstância aqui, ela não vai poder incidir aqui na segunda fase. Por quê? Porque se isso acontecer, nós vamos ter o fenômeno denominado de bis in idem. Então, nesse caso, nós não vamos poder utilizar esse mesmo fato, essa mesma circunstância aqui na segunda fase da aplicação da pena. Agora, vamos supor que além do meio cruel, também foi por motivo torpe, torpeza. Então, nós temos agora múltiplas qualificadoras dentro do mesmo tipo penal.
Laila, como que vai funcionar aqui no caso? Bom, vamos supor que nós vamos pegar uma qualificadora, que é a da torpeza, que vai fazer da mesma forma que o meio cruel, com que a pena combinada seja de 12 a 30. E aí, na distribuição da circunstância que sobrou, no nosso exemplo aqui, o meio cruel, perceba que nesse caso nós vamos poder considerar essa qualificadora que sobra dentro da agravante genérica. Então veja, quando houver uma multiplicidade de qualificadoras, o aplicador, no momento do cálculo da pena, pega uma circunstância, valida ela como qualificadora, para ter uma pena a ser fragmentada, qualificada, e a qualificadora que sobra, ele vai tentar distribuir ao longo das 3 fases. Um primeiro detalhe aqui dentro das múltiplas qualificadoras. Nós nunca vamos conseguir pegar uma qualificadora que sobra e distribuir aqui nas causas de aumento e de diminuição de pena. Por quê? Porque todas elas devem possuir previsão legal. Exatamente. Então, eu não posso fazer uma adaptação no momento da aplicação da lei. Todas as causas de aumento e diminuição de pena, elas são previstas dentro da estrutura do próprio tipo penal incriminador. Então, se eu não tenho, no caso do crime de homicídio, a previsão do meio cruel como uma causa de aumento de pena, eu não posso realizar essa adaptação no momento da aplicação da pena. Por quê? Porque eu violo a legalidade. Então veja que quando eu tenho múltiplas qualificadoras, eu não posso pegar a qualificadora que sobra e jogar aqui dentro das causas de aumento e de diminuição. Um segundo detalhe é que eu tenho a previsão de causa de aumento e de diminuição na parte geral do Código Penal, como, por exemplo, o crime continuado, como, por exemplo, a modalidade do crime tentado, mas isso a gente vai estudar na próxima aula, na terceira fase. Bom, sobrou uma qualificadora. Essa qualificadora do nosso exemplo se encaixa nas agravantes e atenuantes genéricas. Eu posso colocá-la na segunda fase? Posso, porque olha a nomenclatura, agravante genérica, ou seja, quando determinada circunstância não caracterizar uma qualificadora ou não caracterizar uma causa de aumento de pena, significa dizer que nós podemos sim encaixar essa agravante aqui dentro da segunda fase, porque perceba, não vai haver bis idem. No nosso exemplo, eu peguei a torpeza e utilizei para fixação para o alcance da pena de 12 a 30. Mas essa agravante que sobrou, essa qualificadora que sobrou, me perdoem, eu desloquei aqui para dentro da agravante genérica. Isso é perfeitamente possível, ok? Agora, vamos supor que, hipoteticamente, não existisse essa agravante genérica do meio cruel. Ora, como é que eu vou fazer para considerar o meio cruel? Nesse caso, a gente vai ver na aula de hoje, eu deslocaria essa circunstância aqui para a primeira fase, que trata das circunstâncias judiciais. Veja que aqui, durante a divisão dessas circunstâncias, perceberam que eu trouxe um preenchimento e eu fiz uma busca para encaixe de trás para frente? Perceberam que eu comecei falando das causas de aumento e aí eu vim para as agravantes genéricas e aí eu vim nas circunstâncias judiciais? É justamente isso. Quando você está fragmentando o tipo penal incriminador que você vai calcular, você sempre tem que trazer da especialidade para a parte genérica. Eu não falei para vocês que as causas de aumento de pena e de diminuição, elas estão previstas na parte especial? Elas estão previstas nos crimes propriamente ditos. Então veja que o juízo de distribuição de eventual qualificadora que sobra,
ou eventual causa de aumento que sobra, você vai fazer sempre de trás para frente. O exercício vai ser sempre de trás para frente. Por quê? Porque você vai partir do específico para o geral. Você vai partir do específico para o geral. A gente vai ver que praticamente dentro das circunstâncias judiciais, nós quase não temos uma incidência muito grande de sobras dos tipos penais incriminadores quando eles vão ser aplicados ou calculados. Por quê? Porque quando determinada circunstância ela é muito importante, não estou falando circunstância judicial, estou falando circunstância do crime, que ora pode ser circunstância judicial, qualificadora, causa de aumento e diminuição de pena, agravante ou atenuante genérica. Perceba que quando determinada circunstância ela é muito importante para determinado crime, o legislador ele trabalha isso, ou como uma causa de aumento de pena, ou como uma qualificadora. Quando determinada circunstância ela é muito reprovável, gente, o legislador ele dá essa importância para ela, nominando ou como qualificadora ou como causa de aumento, ok? Então essas são as primeiras considerações com relação à fixação da pena base. Bom, portanto aqui, na fixação da pena base, a gente vai ter a análise das circunstâncias judiciais. Deixa eu apagar aqui rapidinho. A gente vai ter a análise das circunstâncias judiciais. Como funciona a análise das circunstâncias judiciais, gente? Bom, existem 3 formas de valoração da circunstância judicial. Uma valoração negativa dessa circunstância judicial, uma valoração positiva dessa circunstância judicial e uma valoração neutra dessa circunstância judicial. Quando for o caso de avaliação positiva ou negativa por parte do magistrado de determinada circunstância judicial, significa dizer que ele analisou e valorou. Por outro lado, quando a gente tem a circunstância judicial neutra, significa dizer que o juiz ele não exerceu um juízo de valor sobre aquela determinada circunstância, porque o processo não conseguiu trazer elementos suficientes para isso. Então veja que quando há a valoração de uma circunstância neutra, não quer dizer que ela é boa ou ruim, quer dizer simplesmente que o processo não foi capaz de trazer essas informações para o juízo no momento da aplicação da pena. Então veja, se ela é avaliada de forma negativa, haverá a elevação da pena base. Caso avaliada de forma positiva ou neutra, a pena não será elevada. Veja, as espécies de circunstâncias judiciais, que foi aquilo que nós conversamos, ora são tratadas como qualificadoras, como causas de aumento ou como elementares. Então veja que muitas vezes uma mesma circunstância ela vai permear as 3 fases da aplicação da pena. Mas como eu disse para vocês, nesse caso, para fins de evitação do bis in idem vertical, nós vamos utilizar a escala de preferência, que foi o que nós acabamos de falar. Perfeito? Então, primeiro você vê se aquela circunstância qualifica ou não o crime, você vem para a causa de aumento e diminuição, agravantes, atenuantes genéricas e, por fim, as circunstâncias judiciais, tá? Então, recapitulando. Circunstância judicial avaliada de forma negativa, haverá a elevação da pena base. Circunstância judicial positiva ou neutra, sem elevação. Como assim, Laila, sem elevação? Ora, a pena mínima do crime é 2 anos. Eu avaliei todas as 8 circunstâncias judiciais, ou como neutras ou como positivas, a pena base vai ficar no mínimo 2 anos. É isso, não há modificação na pena base, na pena mínima
que é estabelecida. Ok? Mais pra frente a gente vai falar sobre isso. Um outro detalhe também, para evitar o bis in idem vertical, é o fato de que muitas vezes a própria elementar do crime poderia ou não caracterizar uma agravante genérica ou uma circunstância judicial que poderia ser avaliada negativamente. E nós temos inúmeras decisões dos tribunais superiores nesse sentido, especialmente do STJ. Então, vou dar um exemplo para vocês. Eu estou fixando a pena base de um crime de roubo, um crime que foi mediante emprego de violência física, ok? Vamos supor que o fato do emprego da violência física, por si só, caracteriza a elementar do crime de roubo, correto? Porque eu tenho subtração mediante emprego de violência. Perfeito. Então, a violência, né, a violência física por si só foi capaz de trazer aquela subtração de coisa alheia móvel para o crime de roubo. É elementar do crime de roubo. Então, o magistrado ele não pode, por exemplo, pegar a questão da violência física e valorá-la negativamente. Por quê? Porque a violência física é o núcleo do tipo penal do crime de roubo. Ele não pode fazer isso. Por quê? Porque senão isso é bis in idem. Veja que nós temos dentro de uma circunstância, das circunstâncias judiciais, uma espécie que se chama circunstância. Eu não posso, por exemplo, considerar assim, tendo em vista que o crime ora praticado foi mediante emprego de violência física, valoro a circunstância judicial, denominada circunstância como negativa. Não pode fazer isso o juízo. Por quê? Porque o núcleo, a elementar do crime de roubo, é justamente o emprego da violência física. Se o magistrado faz isso, isso é bis in idem vertical. Nós temos muitas decisões judiciais contendo esse tipo de erro no que toca à fixação da pena base. Eu trouxe aqui um exemplo que tem no material de vocês aí no livro digital. Então, olha lá, peguei esse que é interessante. A obtenção de lucro fácil e a cobiça constituem elementares dos crimes de concussão e corrupção passiva, sendo indevido utilizá-las para aumentar a pena base, alegando que os motivos do crime seriam desfavoráveis. Então, dentro das circunstâncias judiciais, nós temos uma delas que é chamada de motivo do crime. No caso dessa decisão, lá o primeiro grau entendeu o quê? Praticou esse crime aqui de corrupção passiva porque queria lucro fácil. Então, o móvel, a razão pela qual esse agente praticou o crime, ela é muito reprovável. Então, portanto, eu vou valorar esse motivo como negativo. Não, isso é bis in idem. Por quê? Porque a essência do crime, a elementar do crime é justamente a obtenção de lucro, a obtenção de cobiça, né? Então, veja, a obtenção de cobiça seria ótimo, né? A existência da cobiça. Então, perceba, você não pode valorar isso negativamente na primeira fase. Ok? Tudo bem? Deu nosso intervalo, daqui a pouco a gente volta.